Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não, não, não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Ele é contigo. Ei, irmão, Deus é contigo. Deus é conosco. Ele está no controle de tudo em nossas vidas. O que eu e você precisamos fazer é crer nessas promessas. As promessas de Deus irá se cumprir em nossa vida. Pode passar o tempo que passar. Poderão existir pessoas que irão duvidar, mas vai se cumprir. Vai se cumprir na tua vida e na minha. E saiba de uma coisa: Deus é contigo. Deus é conosco. Se Ele não fosse conosco, a gente nem aqui estaria mais. Quantas vezes o inimigo já se levantou para tentar nos prejudicar, para tentar nos derrubar, e Deus estava lá, firme e forte, nos dando sabedoria, trazendo para a minha vida e para tu discernimento, fazendo a gente entender que Ele está no controle de tudo, que Ele é quem comanda tudo nessa terra, neste mundo, que eu e você não precisamos temer o mar vermelho que está na nossa frente e Faraó que está vindo atrás de nós, querendo arrumar uma forma, uma maneira de parar a nossa caminhada. Não vai parar, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Então entenda uma coisa: Deus é contigo. Ele está no controle de tudo. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te abandonar. Deus na palavra fala que pode um pai e uma mãe esquecer de um filho, mas Ele nunca esquece.
Deus nunca vai se esquecer das promessas que Ele fez para a minha vida e para a tua vida. Somente creia e tenha fé. E confie no agir do Espírito Santo do Senhor e você verá a glória de Deus descer nessa terra para nos dar o livramento, proteção, para cuidar de nós e saber que todo o controle que existe na minha vida e na tua vem de Deus. Não é dos falsos profetas, não é do inimigo, não é das pessoas que acreditam que eu e você só estamos de pé, estamos vivos por causa deles. Eles não acreditam que nós estamos de pé por causa do agir de Deus. Se não fosse Deus, fala Israel, se não fosse Deus, será que nós estaríamos de pé? Será que a gente estaria vivo? Será que a gente estaria aqui para contar a história? Eu acredito que não mais, porque as armadilhas já foram muitas. Mas quem deu o livramento, quem deu a proteção para eu e você foi o nosso Pai, foi o nosso Deus. O Deus que tudo fez, que tudo criou, que está no controle de tudo. Irmãos, abram a Bíblia de vocês aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 37, e veja a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida, o que Deus fala conosco através da sua palavra. Aqui no capítulo 37, a palavra do Senhor nos diz assim: tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados a hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor, teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabizaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. E Isaías lhe disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que te meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Eita glórias! Aleluia! A palavra de Deus mostra que o inimigo está se levantando, está nos afrontando, mas Deus está dizendo que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da minha vida e da tua. Se você está se perguntando ou perguntando para Deus, cadê as promessas dele na minha vida e na tua? Saiba que Deus tem promessa e essas promessas irão se cumprir. Ele está mostrando aqui na palavra que o inimigo pode se levantar, que o inimigo pode sapatear, que o inimigo pode nos afrontar, pode achar que está nos humilhando, que está nos colocando para baixo, que está nos ofendendo, que está nos criticando, que está nos caluniando, que está nos maltratando, nos pisando, mas a gente tem um Deus que é conosco, que está no controle de tudo na nossa vida. Então entenda uma coisa, Deus, ele está mostrando aqui na palavra que Ezequias foi afrontado.
ele foi afrontado pelo exército que achava que era forte, que era poderoso. Só que entenda uma coisa, quando existem pessoas que olham para eu e você e acham, por N motivos, que nós não somos nada, eles não estão errados, não. Não, Regiane, não, a gente não é nada. Não, nós não somos nada aos olhos do homem. Mas ai daquele que afrontar o Deus que eu e você servimos. Porque enquanto estão nos apedrejando, enquanto estão nos humilhando, Deus está apenas observando. O problema é quando eles acreditam que eu e você somos falsos na presença do Senhor e começa a afrontar Deus através de nós. Eles acreditam que nós não temos um pai, que nós não temos quem se preocupa com a gente, que nós não temos alguém para nos defender. É aí que eles se enganam. Aqui a palavra se cumpre porque Isaías, o profeta, ele entregava a mensagem de Deus. Ele falava o que estava por vir. Ele falava o que iria acontecer. Mas Ezequias e todo o seu exército, todo o seu povo, não davam ouvidos. Mas quando a afronta chegou e eles perceberam que ou eles tomavam uma providência de ir clamar ao Senhor, ou o caminho iria se estreitar, e de fato Jerusalém seria devastada, aí eles acordaram. Eles acordaram e começaram a acreditar que Isaías estava falando a verdade e que Isaías realmente era um profeta que servia verdadeiramente ao Senhor. Então, nessa palavra eu entendo que existem várias pessoas que duvidam que eu e você servimos a Deus. Mas situações irão acontecer e essas pessoas irão compreender que nós não estamos brincando de ser crentes, nós não estamos brincando de servir ao Senhor. Por quê, Regiane? Porque Deus já me mostrou várias situações que irão acontecer, onde o nome dele será glorificado através da minha vida e da tua. Então a gente precisa manter a firmeza na obra do Senhor, fazendo o que é certo, o que agrada a Deus, para que as palavras que saírem da nossa boca se cumpra. Mas se cumpra não porque eu e você somos alguma coisa, porque nós não somos poderosos, quem é Deus. E se nós servirmos a Ele, na verdade, com sinceridade e fidelidade, Deus vai nos honrar. Deus honra os seus profetas. Deus honra os seus servos, que são tementes, que são obedientes e que faz a vontade e o querer dele. Então, aqueles que duvidam que nós servimos ao Senhor, no momento certo, na hora certa, vão reconhecer. Assim como Ezequias reconheceu que Isaías era de fato um profeta enviado por Deus e que as promessas que Deus falou através da boca de Isaías iria se cumprir. Ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco, se humilhou ao Senhor e buscou socorro. Tem pessoas que estão passando por provações. Existem pessoas passando por lutas. E muitas das vezes, eu e você não podemos colocar a nossa mão, porque há um trabalhar de Deus para que essas pessoas também venham tirar toda a sua armadura, toda a capa que usa e venha clamar ao Senhor de todo o seu coração. Venha se humilhar ao Pai, assim como eu e você fazemos. Então, por isso que tem momentos, tem situações que a gente precisa ter sabedoria e saber quando Deus nos permite colocar as mãos e orar, quando Deus permite a gente buscar pelo nosso próximo e quando é o trabalhar de Deus, porque Deus fala que ai de mim e de você, que colocar a mão aonde Ele está trabalhando.
Tem pessoas que só se consertam quando percebe que o perigo está chegando, quando percebe que sua vida corre risco. E ainda tem aqueles que, mesmo passando por lutas, por momentos difíceis, mesmo assim não se rende aos pés do Senhor. Eu já vi e já ouvi pessoas falando mal de Deus, dizendo que quem é Deus? Se Deus fosse bom, como as pessoas falam, não existiria gente passando mal, não existiria gente doente, não existiria gente morrendo, crianças não seriam abusadas, não seriam estupradas. E por que acontece tudo isso? Que Deus é esse? Onde está esse Deus? E falando isso para pessoas que estavam buscando um refúgio, para pessoas que estavam buscando uma palavra, para pessoas que de repente estavam numa profunda depressão. E ao ouvir aquelas palavras, eu não invalidei as palavras dessa pessoa, não. Eu simplesmente falei para Deus: o Senhor está vendo? E muitas das vezes é para essas pessoas que o Senhor me manda entregar a sua palavra. E eu não desobedeço, eu obedeço. Mas o Senhor saiba que essas pessoas aí serão as pessoas que irão me perseguir, porque eu estou falando a verdade e entregando a sua palavra, conforme o Senhor me ordena fazer. Mas são essas pessoas que estão falando mal do Senhor que vai fazer o mesmo comigo. Então, eu só apresentei a causa para Deus e segui a minha vida e pedi para Deus para que Ele entrasse com providência. Porque as pessoas não sabem o tamanho do nosso Deus. As pessoas não sabem que se estamos nesse mundo é graças ao Senhor e que a gente não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Eu posso falar mal do meu irmão, da vizinha, do amigo, do namorado, do pai, da mãe, mas ai daquele que se levanta contra Deus. Cedo ou tarde, essas pessoas irão pagar um alto preço, porque depois reclama e diz assim: então esse Deus é vingativo. Quer dizer, eu posso denegrir, eu posso falar mal, eu posso dizer que Deus não presta, eu posso falar o que eu bem entender e achar que a cobrança não vai chegar. Se a cobrança não chegar, vai continuar blasfemando contra Deus e vai achar que está tudo certo. Chega um momento que o caminho fica estreito, que ou a gente reconhece que a gente precisa se humilhar diante de Deus, nem que saiba para pedir perdão pelas palavras que saíram da nossa boca, ou o sofrimento é certo, porque Deus não permite nem eu e nem ninguém tocar no nome dele para humilhar e muito menos para blasfemar contra o Senhor. Ai de mim, ai de você, que tenha coragem. Tem pessoas que dizem assim: eu brigo com Deus, eu falo, mas a vida tá aí, ó, de cabeça para baixo. Eu falo mal de Deus porque tem momento que eu e ele, sabe, a gente tem um particular. Ok, eu não faço isso, sabe por quê? Porque quem já sentiu o peso da mão de Deus sabe muito bem que a gente não pode brincar com o Todo-Poderoso. Então, que a gente venha vigiar as nossas palavras, que a gente venha ter respeito ao Todo-Poderoso e que a gente venha reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Nós não somos nada sem a presença de Deus, sem o controle, sem o cuidado, sem a proteção. Porque se Deus tirar as mãos, o inimigo se aproveita. Então, hoje, aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, que estão passando por lutas, o que Deus espera é que essas pessoas venham clamar a Ele, porque Ele é piedoso, Ele é misericordioso.
Se a gente clamar ao Senhor, se tivermos um arrependimento sincero e verdadeiro, Deus, ele entra com providência, ele faz a enfermidade cair por terra, ele faz Satanás bater de retirada, ele faz toda a legião de demônio cair por terra. E ele envia o socorro na minha vida e na tua. Deus não é vingativo. Se a gente clamar ao Senhor de todo o nosso coração, com arrependimento sincero e verdadeiro, Deus vai agir em nosso favor e vai fazer com que todo mal bata de retirada, com que todo mal perca as forças, e eu e você teremos a nossa vida, a nossa saúde restaurada por Deus. E quando Deus faz, pode ter certeza que ele não cobra. Ele não cobra de nós quando ele faz uma boa ação, quando ele nos cura, quando ele nos livra das armadilhas, dos laços do passarinheiro. Deus não cobra, não. Mas o inimigo, ele dá com uma mão, mas ele cobra com a outra. Então precisamos ter vigilância, pedir socorro a Deus e saber que ele irá fazer por nós, sem cobrar nada. Deus, ele é fiel, ele é poderoso e ele vai cumprir todas as promessas que ele fez na minha vida e na tua. Porque aqui na palavra fala assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Isso aqui, Senaqueribe, foi ele que desafiou a Deus. Foi ele que achou que podia brincar com o Senhor. Foi ele que perguntou para Ezequias quem era o Deus que ele achava que estava servindo. Porque ele iria entrar, ele iria invadir, iria destruir tudo e não ia ficar pedra sobre pedra. E no fim das contas, quem não sobrou nada, de quem não sobrou nada foi dele. Então eu e você precisamos saber o tamanho do Deus que nós servimos. Ai daqueles que acham que pode nos maltratar, que pode nos humilhar, que pode desafiar o Senhor, porque acha que está tocando em nós. Mas essas pessoas vão sentir o peso da mão de Deus e irão se arrepender amargamente de brincar com o nome do Todo-Poderoso. Eu só observo e faço de conta que não estou vendo nada, mas na hora que Deus começar a cobrar, aí eu quero ver como essas pessoas irão reagir diante da situação que vem pela frente. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Essas pessoas que estão brincando com o Senhor, quando elas começarem a sentir a cobrança de Deus, vamos ver se o orgulho vai continuar da mesma forma, da mesma maneira. Pessoas que estão se achando os deuses na terra, não sabem com quem estão brincando, mas na hora da cobrança vão ter que colocar o joelho no chão, vão ter que se humilhar ao Senhor e clamar por misericórdia, para que Deus livre eles do mal que ele mesmo preparou. Porque ai de mim, ai de você, se achar que pode brincar com o Senhor. Ai daqueles que estão achando que Deus é menino, que Deus não está vendo o que está acontecendo, que a chacota, que as gracinhas, que a afronta, ele não está ouvindo, que ele não está atento e que ele não está percebendo. E só espera para vocês responderem o que vem pela frente para essas pessoas. Eles não sabem o quão poderoso o nosso Deus é, mas vão sentir, porque estão desafiando assim como Senaqueribe, ele desafiou Ezequias
Mas Ezequias foi esperto. Por mais que eles não estavam acreditando no que Isaías estava falando, quando ele começou a ver o levante, a afronta, eles perceberam que eles tinham que guerrear, só que de uma forma diferente, não era com arma, mas com o joelho no chão, clamando ao Senhor e pedindo providência. Então, irmãos, que o Senhor Jesus venha te proteger, que o Senhor Jesus venha se levantar para te dar livramento, para cuidar de vocês, para livrar vocês de toda investida do inimigo, de todas as pessoas que acham que pode usar o nome do Senhor para te humilhar, para te colocar para baixo, para tentar denegrir a tua imagem, para fazer você sentir vergonha de servir a Deus. Eles não sabem que daqui uns dias serão eles que vão ter que colocar o joelho no chão, se é que vão conseguir colocar o joelho no chão, para pedir a Deus por misericórdia. Vão ter que clamar ao Senhor para que Deus entre com providência. Não vai ser eu nem você que vai colocar as mãos, porque a hora vai chegar da cobrança. E quando chegar, vamos ver se eles vão continuar com as piadinhas, com as gracinhas. Vamos ver se eles vão continuar usando o nome do Senhor em vão. Então, não se preocupe nem tenha medo. Deus está no controle de tudo, Ele está contigo e Ele não vai deixar nada, nem ninguém, blasfemar o nome dEle. Então, que Deus venha te dar livramento, clame ao Senhor, apresente a causa para Deus e deixa Deus responder. Que o Senhor Jesus venha abençoar a cada um de vocês, não só ontem como hoje, amanhã e para todos sempre. Amém.